Graça e paz, irmãos. Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Deus, ele determina 120 anos para o homem na terra. Essa profecia, ela não é só para os tempos de Noé ali, quando Deus manda Noé fazer a arca. Não. Deus determina 120 anos para o homem viver na terra. 120 jubileus. 120 jubileus. Um jubileu são 50 anos. 120 jubileus são exatamente 6.000 anos. Ou seja, o tempo do homem na terra seria de 6.000 anos e haveria um dia de descanso, ou seja, 1.000 anos. Esta é a semana da criação, a doutrina heptamilenar. Deus criou o homem nos 6 dias e descansou no 7º. Então, meus amados, quando Deus disse aqui para Noé, aqui, nos dias de Noé, então disse o Senhor: não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, os dias do homem na terra seriam contados 6 dias divinos, 6.000 anos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, Salmo 90, versículo número 4. 120 jubileus são exatamente 6.000 anos. Porém, os seus dias serão 120 jubileus. Meus amados, e nós temos comprovadíssimo pelos estudos feitos que nós estamos a um passo para entrar nos últimos 7 anos da terra, que vai fechar os 120 jubileus, ou seja, os 6.000 anos. Ou seja, o último Shemitah da história da raça humana. Um Shemitah são 7 anos. E nós sabemos que quando for iniciar os últimos 7 anos da terra, do governo humano na terra, a igreja será arrebatada. A igreja será retirada no início desses 7 anos finais, que será os 7 anos do governo humano na terra para completar os 120 jubileu. 120 anos é o tempo que Deus determinou para o homem na terra. Não adianta as pessoas quererem mudarem isso. Isso não vai ser mudado. Isso já foi determinado pelo próprio Criador do universo. Estão aí adiando a volta de Jesus aí para daqui 14 anos, para daqui 30, 40, 50, 100, 200 anos. Isso não vai acontecer, meus irmãos. Serão 120 jubileus. 120 jubileus são exatamente 6.000 anos. 6 dias divinos. Número 6, o número do homem. Olha, observa para os irmãos ver o número 6, cabeça para baixo, perna para cima. O tempo do homem na terra, 6 dias divinos, 6.000 anos. E isso está mais do que comprovado, meus amados, que nós estamos vivendo no ano 5.993. 5.993, desde a queda de Adão no Jardim do Éden. Está faltando exatamente os 7 anos da grande tribulação, que provavelmente, meus amados, irá iniciar-se no ano judaico 5.778, na próxima festa de trombetas. Então o tempo está acabando, o tempo está esgotado, meu amado.
Você que ainda nos ouve através desta mensagem, corra agora para Jesus. Corra agora, porque se você não correr agora, você vai cair nos últimos 7 anos da terra. E os últimos 7 anos da terra vão ser cruéis. Os últimos 7 anos, meu amado, do governo humano na terra, será 7 anos cruéis, de grande e terrível tribulação, qual nunca houve nem jamais haverá sobre a terra. Jesus está falando de uma grande tribulação. Tribulação é uma coisa, a grande tribulação é outra coisa totalmente diferente. Nossos irmãos passaram por tribulações. É o que Paulo fala, importa por muitas tribulações entrarmos no reino de Deus. Atos 14, versículo 22. Nada é comparável. O que os irmãos passaram lá na arena, o que os irmãos passaram lá na Idade Média, eles passaram por tribulação. O que os irmãos passam lá no Oriente Médio, na China, na Índia, naqueles países lá na Nigéria, é tribulação. Agora, os 7 anos finais da terra, meus amados, é a grande tribulação, em que os demônios serão soltos nesta terra. Um tempo cruel, qual nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. 120 jubileu é o tempo que Deus determinou para o homem na terra. 120 jubileu, 6.000 anos. É só você pegar a calculadora, 120 vezes 50, que é o tempo de um jubileu. 6.000 anos de história do homem na terra. Os 120 jubileu, os 6.000 anos do homem na terra, encerra-se no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. É só você estudar Ezequiel capítulo 46, versículo 1. Jesus desce em Jerusalém no final de 6.000 anos e ele prende Satanás, conforme Apocalipse capítulo 20. E inicia-se o 7º milênio, o reino de paz milenial. O governo teocrático de Deus na terra, a teocracia. É o governo de Deus na terra. Teo é Deus, cracia, governo. Teocracia, governo de Deus. O governo humano, os sistemas de governo humano, essa demonicracia, esses governos regidos por demônios, por idolatrias, governos adoradores de imagem de escultura, governos adoradores de ídolos. Esse sistema, ele vai terminar no Monte das Oliveiras, quando Jesus voltar. Esse sistema de demonicracia, ele vai terminar no Monte das Oliveiras, quando Jesus voltar, no final de 120 jubileus, 6.000 anos. Jesus desce, encerra o governo humano em Jerusalém, e ele inicia 1.000 anos de paz sobre a terra. Último dia. O milênio sabático inicia-se na capital Jerusalém. Meus irmãos, se você colocar esse computadorzinho da sua cabeça para funcionar, você vai entender o tempo. 120 jubileu, 6.000 anos. É o tempo que Jesus desce no Monte das Oliveiras em Jerusalém. E nós estamos no limiar do início desses 7 anos finais para fechar os 120 jubileu. Para fechar-se 120 jubileu, fechar-se 6.000 anos da história do homem. Se você parar e pensar agora, você vai fazer o cálculo. Jesus desce em Jerusalém no ano 6.000. No ano 6.000 ele desce em Jerusalém e inicia-se o milênio sabático. Então, se ele está descendo, meus amados, conforme Ezequiel 46, ele está descendo em Jerusalém no ano 6.000, você tem que diminuir o 7 da tribulação. Porque nós somos pré-tribulacionistas. Esse é um ensino bíblico incontestável, ensinado por Jesus em João 14. Então, 6.000 menos 7 da tribulação, 5.993 desde a queda de Adão. Então, nós estamos vivendo nesse ano. Esse é o ano 5.993.
E nós temos os sinais. Nós temos o sinal de Apocalipse 12. No dia 23 de setembro, meus amados irmãos. Festa de trombetas que tipifica o arrebatamento da igreja. Então é hora de nós buscarmos ao Senhor. É hora de nós vivermos uma vida de santidade. Santidade e arrependimento. Esse é o lema do cristão. Vivemos uma vida de santidade e arrependimento. Uma vida de consagração a Deus. Porque a trombeta vai tocar. O tempo realmente acabou. Não adianta o homem querer discutir com o Criador. Foi medido o tempo do homem na terra. 120 jubileu. 6.000 anos. Ensino bíblico genuíno. Épita milenar. A doutrina da criação. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Acabou o tempo. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Que Deus em Cristo nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude em nome de Jesus. Amém.